Olá, boa tarde. Estamos esperando a Paty. Hoje o assunto vai ser sobre as fases do luto. Daqui a pouquinho a Paty deve entrar e nós vamos fazer um bate-papo interessante, principalmente nessas épocas de pandemia. Infelizmente, muitos têm perdido parentes, pessoas queridas, às vezes perda de um esposo, de uma esposa, de um avô. E nós vamos abordar um pouco esse tema, como você pode lidar com o luto, as fases do luto, e o que a gente pode fazer para vivenciar isso de uma maneira mais sábia, né? Nós diríamos de uma maneira funcional ou de uma maneira saudável. Então, nós, daqui a pouquinho, já vamos dar início à nossa live. Aguarde só um instante. Estamos aguardando a Patrícia. Na verdade, ela me convidou para nós fazermos essa live. Eu achei um tema excelente, muito bom. E era para ser feito no Instagram dela, mas houve problemas técnicos lá, ela não está conseguindo fazer esse tipo de chamada. Então, eu estou tentando agora ver se ela acessa por aqui. Vamos ver se ela entra para a gente dar início. Senão, se ela tiver alguma dificuldade, aí eu faço uma reflexão, fica gravado. O pessoal que puder assistir agora, que puder refletir depois, vai ser interessante. Patrícia tá prestes a entrar. Aguardar só um instantinho. Estamos aguardando a Patrícia, ela está com um pequeno probleminha aqui para entrar, deixa eu falar com ela pelo WhatsApp. Aguardando a Patrícia. Patrícia está entrando. Oi, Patrícia. Aleluia. O Senhor é bom. Então, eu não sei se eu vou conseguir as pessoas que... Ah, a Karina conseguiu. Oi, Karina, obrigada. O pessoal tá conseguindo ver que eu tô aqui para as pessoas virem para cá, né? Mas, enfim,
E depois Legal. você vai ter que me ensinar a fazer o download e colocar no meu IGTV, porque eu ainda não consigo, tá? Então, sabe como você tem que fazer, Patrícia, pelo notebook, não pelo celular. Ah, Você tem que entendi. entrar no Instagram pelo notebook, é ali que dá para fazer. Depois você vai me ensinar, Silvio. Silvio é bom Tá dessas bom. coisas, gente. Combinado, combinado. Tudo bem com você? Graças a Deus. Tudo excelente, o pessoal está entrando aí. Acabou que eu que tô na sua casa, tá vendo? Não você Seja na minha. bem-vindo. Mas nossa casa, né, meu irmão? Nossa casa, estamos tudo em casa. A Ah, que gente bom. vai dar um tempo. Agora que dá para ver que eu tô ao vivo lá no meu Instagram, então o pessoal consegue vir para cá. Ai, que bom, tá É, ótimo. Excelente. graças a Deus. Você quer dar um tempinho ou a gente já começa? Não, Silvio, eu acho que a gente já pode começar. Assim, se apresenta um pouquinho para as pessoas, que eu também depois me apresento, né? Porque eu não sei agora quem tá, quem sabe quem é quem. É Karina, muito verdade. obrigada, viu? É verdade. Bom, pessoal, eu trabalho na área da psicologia clínica, né, e também da mentoria. E às vezes misturo as duas coisas, que é o que eu mais tenho feito, é misturar a psicologia clínica, né, com a mentoria, devido à experiência da gente, com várias coisas aí da vida, a gente acaba orientando em alguns setores que a gente caminha bem. Então, hoje, meu trabalho está focado nisso. E uma outra grande área em que eu atuo, mas não é profissionalmente, é uma área livre, é o da consciência hebraica. A gente tem no YouTube um canal chamado Consciência Hebraica e tem um Instagram também. E ali a gente fala sobre espiritualidade, trabalha temas ligados a essa visão mais espiritual da existência humana. Então, essas são as minhas atividades hoje, Patrícia. Ele tá sendo modesto, mas tudo bem. Então, gente, eu sou nutricionista clínica, né? E tenho uma paixão pelo evangelho, pela filosofia hebraica, pelo evangelho hebreu. Caminhamos algum tempo juntos, né, Silvio, estudando muito sobre Muito. espiritualidade, sobre esses temas. E o Silvio estuda junto e aproveita das questões de saúde, e eu aproveito das questões de saúde emocional, espiritual, e a gente caminha junto há muito tempo. Somos irmãos, assim, irmãos de verdade. E É verdade. hoje eu já tenho, assim, uma visão bem mais madura da questão da nutrição e tenho feito uma especialização em nutrição comportamental que fala muito com a psicologia, né? Que avalia todas as questões que envolvem o ato de se alimentar, né? Hoje a gente vê a nutrição, o comer, né, como algo que é biopsicossocial. Ele tem elementos biológicos, ele tem elementos psicológicos, tem elemento social. Doutor Frederico, quanta honra você aqui, doutor. Muito obrigada pela sua presença. Doutor Frederico é um médico fabuloso, Silvio, sensacional. Muito obrigada. Agradecemos E a audiência. agradecemos muito. E então, hoje, com essa abordagem, né, mais, eu diria mais integral, né, assim, mais holística, né, Silvio? Que Isso. não dá para a gente ficar também compartimentalizando o ser humano, né? A gente é uma coisa só. E eu acho que, assim, dessa forma, eu tenho tido, assim, ótimos resultados, né, com os meus pacientes, além de ter ampliado também o meu leque de atuação com a consultoria nutricional. Eu fiz uma consultoria para o Silvio, ele mudou de um espaço muito grande para um estúdio pequenininho, e eu fiz 3 semanas de consultoria com ele, que foi assim, delicioso, foi sensacional, adequar a casa. Maravilhoso. Maravilhoso. É verdade, Patrícia, assim, é um trabalho incrível, né? Você preparar tudo, desde a mobília, né, a disposição, ao armazenamento, a forma, a qualidade dos alimentos e, enfim, os utensílios, como preparar, o congelamento, é fantástico. Foi muito gostoso, eu gosto muito desse tipo de trabalho. E essa consultoria nutricional ela não faz só isso, ela atende à necessidade de qualquer pessoa, de qualquer ambiente, né? Pode ser um ambiente empresarial, eu atendo pais que precisam aprender a
a alimentar os filhos de uma melhor forma, atendo escolas, enfim, é muito abrangente. Mas nós não estamos aqui hoje para falar disso. Hoje nós estamos aqui para tratar de um assunto delicado, né, Silvio? Isso, é um assunto delicado, mas que precisa ser abordado, e eu acho que a gente vai fazer um bate-papo bem legal e talvez ajude muita gente. Eu passei há pouco tempo por isso, né? Hoje, não é coincidentemente, eu escolhi hoje, né, que muitas culturas têm essa questão de fazer a missa de sétimo dia, né, que quando tem 7 dias de falecimento, prestam uma homenagem diferenciada com uma missa, enfim. Tá tendo a missa do papai daqui a pouco aí em Belo Horizonte, né? Então eu resolvi fazer essa live mais ou menos no horário também, para que a gente pudesse falar sobre o assunto, né? Sobre luto. Isso, então eu quero agradecer a Patrícia pela condição emocional dela, né? Ela perdeu o pai faz 7 dias, e a gente conversando, sentimos a necessidade de ajudar outras pessoas, de refletir também sobre o momento da Patrícia e aproveitar, principalmente por causa da pandemia, né, Patrícia? A gente sabe que tem muitas famílias enlutadas, né? E vamos então dar uma olhar do luto bastante abrangente. A gente vai deixar a questão da perda de pessoas por último, e eu queria iniciar com uma abordagem, uma compreensão geral sobre o que significa o luto, e aí a gente vai evoluindo na nossa live até a gente chegar em como trabalhar isso, e a gente tem a proposta de tentar ajudar as pessoas ao que seria o trabalho com um luto saudável ou funcional, né? Um luto que possa não produzir doença, porque além da perda, o luto muitas vezes pode ocasionar um desmoronamento, uma dificuldade e um processo de adoecimento posterior. Verdade, verdade. Ô Silvio, eu te passo a palavra, né? Peço que você coloque para a gente da forma que você achar mais interessante essa sequência toda da abordagem. Legal. Então, assim, à medida que eu for falando, Patrícia, você vai sinalizando e vai cortando com perguntas e para a gente deixar o assunto bem... Dúvida, tá? Eu vou só colocar aqui, Silvio, nos comentários o título da live, depois você fixa. Você sabe fazer isso? Não sei. Depois você clica no comentário e vai estar assim, fixar o comentário, tá? Tá legal. Pode fazer aí já. Peraí, gente. Eu tô aqui sofrendo, não sei por quê. Você ri, né, meu amigo? Você não é só você. A gente ri para não chorar. Verdade. Pronto. Silvio. Agora você clica nesse comentário aí, tá vendo? Você também. Ah lá, olha lá. Ó. A gente clica. Clica. E o que acontece? Acenar? Não. Não, tá aí fixar. Não? Você clicou no comentário. Tá. Isso, já pronto. É isso. Então, tá. Eu vou começar a fazer um raciocínio sobre a questão do luto, Patrícia, e aí eu te dou a liberdade de toda hora poder interromper e a gente vai afofando o assunto e deixando ele bem legal, tá? Ok. Então, eu vou partir de uma visão sistêmica, né? De uma visão de nós compreendermos um sistema estabilizado e um fato que faz uma mudança muito grande naquele sistema, de maneira tal que a configuração que existe, ela não se apresenta mais. Ou seja, eu vou dar o primeiro exemplo do primeiro tipo de luto que a gente vive. Você está gerado lá dentro da barriga da tua mãe, quentinho, alimento, conforto, carinho, está tudo certo lá dentro. De repente começa uma movimentação, todo um barulho e uma contração, e você vem para fora. E aí está frio, não tem mais comida fácil, está tudo atrapalhado. Ou seja, você acabou de viver o primeiro luto da tua vida. Então, o que é o luto? O luto é
você estava dentro de um sistema onde ele estava acomodado, harmonizado, ele estava rodando com os elementos todos num determinado lugar. Aí, uma peça desse sistema, ela é mudada, ela é retirada. E ela mexe com toda a harmonia do que estava existindo. E uma nova configuração, Patrícia, ela é exigida, ela é feita, ela é buscada. E aí existe um choque entre o sistema antigo, que precisa ser deixado, e a adaptação com o novo sistema, uma nova posição, novas exigências vão ser feitas por causa daquela peça, ou de várias peças que foram alteradas. Okay. Então, o luto, ele é essa mudança de um sistema para o outro, devido a um acontecimento, e que exige de nós uma necessidade de lidar com o que está partindo, e que não vai mais estabelecer, você não vai voltar para a barriga da tua mãe. Aquilo ali terminou, então você precisa lidar com isso. E, por outro lado, existe um novo ambiente, existe uma nova condição, existem novas exigências que vão ser necessárias serem atendidas, né? Então, você tem que lidar com essa mudança, né? E aí o que acontece? Por exemplo, a gente deu esse exemplo da... eu ia perguntar isso. Então, luto não é somente o falecimento de alguém. Então, eu queria começar com essa visão mais sistêmica, porque aí quando nós chegarmos na perda de uma pessoa, nós vamos conseguir olhar isso de uma outra forma que as pessoas normalmente não veem. Ótimo. Que é assim, né? O que aquela pessoa, que sistema na minha vida, aquela pessoa completava ou fazia funcionar de um determinado modo. E o que significa eu ter que abandonar esse sistema, que agora não vai mais existir daquele modo, né? É como um cristal que se cai e quebra, você não vai conseguir colar ele de novo, né? E aí eu preciso, então, entender qual era a minha relação com aquele sistema antigo, como ela está sendo finalizada e concluída, e a minha relação com a nova realidade que está diante de mim, e que vai exigir uma nova adaptação minha. Provavelmente com exigência de crescimento, provavelmente com exigência de desenvolvimento pessoal, etc. Então, por exemplo, quando a criança às vezes tem que largar a chupeta, pode ser um luto, né? E às vezes é um luto doído para algumas crianças, ter que largar a chupeta. Para os pais também, né? Quando a criança ela precisa começar a fazer a experiência do piniquinho, né? Que ela não pode mais usar a fralda, ela vai passar por uma adaptação, ela tem um exercício novo para fazer. E se a gente for encarar dessa maneira, Patrícia, nós vamos buscar, por exemplo, né, dividindo a vida da pessoa em 4 setênios, eu gosto muito dessa divisão, né? 7 anos, 0 a 7 anos, você tem uma fase, aí essa fase ela é consolidadora da nossa personalidade, muito da nossa vida é estabelecida, acho que a Patrícia... Você falou, essa fase travou um pouquinho. Da primeira fase, essa fase é... Isso, então assim, esses primeiros 7 anos, eles estruturam muito a nossa personalidade. Depois dos 7 aos 14, tem um período de acomodação e confirmação daqueles 7 anos. Aí você tem 14 anos, mais ou menos 12 a 14 anos, que forma um grande período de formação da nossa vida. Só que aí acontece o evento hormonal, né? Ou seja, uma enxurrada de hormônios entram na nossa corrente sanguínea, liberados por um relógio biológico, e aí transformações marcantes acontecem na estrutura do nosso corpo. Um corpo morre, que é o corpo infantil,
e nasce um novo corpo, que é um corpo de adulto, é um corpo que começa a ter sexualidade, é um corpo que começa a ter um novo papel social, é um corpo onde o papel da mulher e o papel do homem passa a ser exigido. Então você tem um luto aí, né? Você passa, a tua infância morre, e você vai nascer para uma nova vida, né? Muita gente tem muita dificuldade nesse falecimento, não consegue deixar a infância, né? Não consegue elaborar essa perda, fica sempre com uma sensação de alguma coisa que não se encerrou, alguma coisa que não foi completa, e a pessoa fica voltando nessas fases. Então, tem um trabalho em psicologia que fala acerca de 5 fases do luto, 5 reações que nós temos psíquicas acerca de luto. A Karina está comentando aqui, Silvia, falando que lindo, isso são várias vidas em uma só. Exatamente, né? Até eu recomendo, para quem está assistindo a live, quem for ver depois de gravado, tem um filme chamado Feitiço do Tempo. Antigo, viu, gente? Nós somos velhos, tá? Mas é de boa qualidade. Feitiço do Tempo é um filme onde o cara fica preso numa cidade norte-americana. Eu não sei quem já assistiu o Feitiço do Tempo, mas é um filmaço, né? Se você tiver a condição de compreender a parábola do filme. Olha, o Sérgio está perguntando aqui, Silvia, ela falou boa tarde. Então, de acordo com a sua explicação, a ideia é as pessoas devem, ao longo da vida, ganhar conhecimento para lidar com as diversas situações da vida? Isso, é exatamente esse o ponto que eu queria tratar. O Sérgio matou a pau aí. Eu queria dizer que nós devíamos, né, nos preparar para o luto desde o nosso nascimento, na verdade. Né? Ou seja, nós devemos nos preparar para aquilo que muda, para a mudança, para um sistema que acontece por um período e que depois peças dele são mudadas e um novo sistema se apresenta. Então, essa transição, ela precisa ser exercitada, isso é como um músculo. Se eu consigo sair bem do ventre da minha mãe, se eu consigo largar a chupeta bem, se eu consigo largar a fralda bem, se eu consigo largar a minha infância bem, se eu consigo exercitar isso, se eu tiver pais, por exemplo, que tenham esse conhecimento e encarem o luto dessa maneira, como esse morrer de um sistema e o aflorar de um outro sistema, e que vá ensinando a criança, né? Instruindo a criança, dando o continente necessário para que ela, primeiro, né, viva muito bem o sistema que está presente. Eu acho que é uma grande dificuldade disso, Patrícia, é que nós não vivemos bem o que está neste momento da nossa vida. Nós ou estamos deslocados para o futuro, querendo uma coisa que a gente vai conquistar, ou a gente fica preso no passado, né? Ou a gente, então, sobrecarrega o presente, faz uma hipertrofia do presente, e isso tudo altera o nosso estado psicoafetivo, causando problemas. Então, por exemplo, se alguém fica muito lá atrás do passado, tem uma tendência a ficar melancólico, deprimido, né? Se a pessoa está muito no futuro, ela tem uma tendência a ficar ansiosa. Se ela está sobrecarregada do presente, ela tem uma tendência a ficar estressada. E se ela não lida bem com isso, ela então não consegue viver o que ela tem que viver no sistema em que ela está. E o sistema em que nós estamos, ele vai mudar. Nós só temos uma certeza na vida, né? É a mudança. A mudança ela é constante. A morte, que é uma coisa que envolve o luto, a morte não de pessoas, a morte de momentos da nossa vida. Ou seja, eu fui solteiro, eu tenho que viver bem essa área, porque depois, quando eu sou casado, eu não posso querer ter de novo a vida de solteiro. Aquilo morreu, né? Foi uma fase minha. Eu fui criança, eu devo viver bem
a vida de criança, eu devo aproveitar, estar presente na vida de criança. Eu fui um adolescente, eu vou viver a adolescência como ela deve ser vivida, com qualidade, com intensidade, com saúde, com funcionalidade, com equilíbrio, aproveitar as várias dimensões. Travou de novo. Peraí, deixa eu ler aqui. Eu cuidei do meu sogro com Alzheimer durante 3 anos. Quando ele faleceu, ele estava no hospital e ele me chamou muito, só que eu não estava lá, não deu tempo. Acontece. Nós vamos falar um pouco sobre isso, Simone. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Então, o que a Simone está tratando é o seguinte: ok, tudo bem, eu deveria ter feito tudo isso. E quando isso não foi possível? E quando eu não vivi a minha infância bem? E quando eu não curti a minha adolescência? E quando eu não tive pais que me ensinaram o que precisava, né? Quando deram errado, né? Que nem nesse caso. Quando eu não consegui me despedir bem de um pai, de uma mãe, quando aconteceu um problema e eu senti um buraco ali, aconteceu um buraco que eu não consegui contornar. Então, o que a gente recomenda, né? Você tem um trabalho para fazer. Se isso aconteceu, existe um trabalho a ser feito, né? Um profissional pode ajudar. Vivências, retiros, meditação, tem muitos recursos, né? Alguém da área da psicologia, no caso a psicoterapia, ela vai criar um ambiental. Um ambiente favorável, né, Silvio? Artificial, ou seja, você vai criar uma situação comportamental onde a pessoa possa, de maneira psicoafetiva, viver aquilo que ela não viveu, ressignificando, preenchendo aquele buraco, né? Você fala, mas isso é possível? Graças a Deus, pela mente do ser humano, pela nossa estrutura físico, mental, emocional, espiritual, a nossa mente, a nossa estrutura psicoeletromagnética, a gente consegue fazer isso. É como, por exemplo, eu começar a descrever aqui um limão cortado bem grande, com aqueles gominhos, e se eu começar a falar muito, a gente saliva. Até aquela dorzinha aqui no lado, sabe? Você fala, bom, mas não existe limão. Ok, então, não existe limão, só que o teu cérebro, ele reage como se o limão existisse, devido à indução. Então, um profissional, no caso da Simone, vai poder fazer esse ambiente artificial, onde ela viva a experiência de reencontrar o sogro dela, de falar com ele, de se despedir dele, de compreender isso, etc. Né? Mas então eu estava falando para você das 5 fases, e eu incluí mais 2, por minha conta e risco, que são as fases do luto, né? Então, assim, qual é a primeira fase que é descrita aí nos compêndios? Se alguém digitar no Google, esse tema vai aparecer. A primeira fase, quando a gente lida com uma mudança muito grande, ainda falando de sistemas e falando de alteração de comportamento, né? Antes de você falar sobre isso, deixa eu só ver aqui, porque a Giane perguntou se isso seria regressão. O que você falou. Você pode olhar dessa maneira, né, que você vai regredir para aquele momento que você não teve, né, mas eu prefiro falar de uma imaginação, né, que é criativa e que vai produzir aquele momento. Não é necessário só ir para trás, é necessário você tomar consciência de algumas coisas, né, porque não significa que você vai viver a experiência que não pode ser mais vivida, né? Você vai criar o significado dela dentro de você. A experiência... Então, eu acho muito importante, porque eu acho até que essa questão da gente ficar pensando em ré, a vida não faz isso, né? Não tem controle remoto que você pode voltar e reescrever e apagar então. Então, eu gosto dessa visão também, porque isso também propõe algo novo, né? Algo que está crescendo, algo que está evoluindo. E não algo que eu falo isso muito com os meus pacientes. E agora para eu voltar à dieta? Gente, não existe volta. Caiu, levanta e continua. A vida não tem rebobinação, não tem como voltar lá atrás. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. É isso, né?
E talvez, Silvio, isso também seja uma coisa muito interessante de pensar no sentido de que se não tem volta, se é daqui para frente, eu preciso aprender a lidar com as coisas dessa forma, né? Sem pensar no passado, sem ficar preso no passado, também sem ficar ansioso de pensar o que que vem, o que que vem, o que que vem. Nossa, e se acontece? E os e se's, né? E se foi isso? E se foi aquilo? E se não foi... Não, levanta, vamos caminhando, né? Vamos caminhando. Então, eu prefiro, assim, ao invés de regressão, eu prefiro falar em uma imaginação criativa, onde você vai experimentar, né, gerar dentro de você um conteúdo que não foi gerado numa situação que aconteceu no passado. Então, agora, no presente, você vai lidar com essa situação. Nós temos recursos dentro de nós, na nossa área mental, emocional, física, espiritual, que às vezes não são ativados. Então, um bom profissional, ele vai ativar esses recursos e você vai adquirir a sabedoria para compreender o que aconteceu e superar isso com esses recursos internos, principalmente o que a ciência ainda não trata muito, né? Mas o nosso espírito, a nossa essência tem recursos infinitos, né? Tem uma potencialidade incrível e que a gente pouco usa. Então, eu creio que isso tudo pode ser ativado e a pessoa pode trabalhar esse conteúdo e viver bem. Vamos falar lá das 5 fases? Isso, a primeira fase... Mais os 2 plus lá que eu estou curiosa, vamos lá. A primeira fase é a negação. Então, assim, sabe aquela expressão que sai da nossa boca praticamente automaticamente, assim, não acredito, não pode ser, não é possível, não aceito isso, não quero, não. Né? Então, a reação espontânea acerca do luto, que é cercada, inclusive, de um pouco de confusão, né? Assim, a gente fica... Quando você vê um sistema ser modificado, né? Por exemplo, sei lá, alguém que é casado, de repente o marido chega em casa, pega as coisas e fala, olha, acabou o casamento, estou saindo fora. Né? Então, assim, você fica assim, é que nem a pessoa brinca assim, cachorro perdido no dia da mudança, né? Você não sabe o que fazer. Né? Aquilo te pega de um jeito que o sistema muda tão rápido, há uma mudança tão grande no sistema, que você perde os referenciais. Você não sabe mais se movimentar naquela sala. É como se você entrasse num novo ambiente, está tudo mudado. Então, o que é recomendável nessa hora da negação? Né? Primeiro, permitir que ela seja vivenciada. Cada uma dessas fases do luto, que elas podem acontecer ou podem não acontecer, mas nós devemos permitir que, quando ela se manifesta, cada uma dessas fases, que ela seja vivenciada. Então, se a pessoa está confusa ainda, se ela não está entendendo muito bem as coisas, se ela está negando, ok, acompanha ela. Né? Então, a nossa primeira dica aí, que na nossa live, um dos objetivos era assim, como você pode apoiar alguém que está vivendo uma perda muito grande? Então, aí agora a gente até ampliou, né? Não é só a perda de alguém, mas alguém que se divorciou, alguém que perdeu o trabalho, alguém que perdeu algum amigo importante, alguém que passou da adolescência para a vida adulta, alguém que está passando, por exemplo, atravessou aquele período dos 50, 60 anos, começa a ter mudança hormonal de novo, né? Tem 2 chuvas hormonais na nossa vida que são marcantes, né? A dos 12 e a dos 50. E a dos 50 ela vai pedrada. Então, assim, tudo isso, se você é um amigo, né? Se você acompanha a vida de alguém, se você gosta de alguém, e você percebe que essa pessoa está numa fase dessa, então, a nossa primeira dica né, procure não ir contra a pessoa. Já chega o que está acontecendo, né? Então, você acompanhe a pessoa. Dê apoio àquele momento. Ela está negando? Deixa ela negar, acompanhe a negação.
né? Vai, por exemplo, não sei se você já notou, mas todo mundo que vive esse momento, até porque as pessoas perguntam e a pessoa também tem necessidade. A pessoa conta a história muitas vezes. Muitas vezes. Ela conta a história para um amigo, conta para outro, conta para o marido, conta para a mãe, chega um, quando se está no velório, agora os velórios têm sido muito abreviados por causa da Covid, mas no velório a pessoa conta aquela história 300 vezes, né? Por quê? Na verdade, ela está se convencendo do que, cada vez que ela conta a história, ela está se convencendo do que está acontecendo. Ela está afirmando, ela está abandonando a primeira fase, que é a negação. E para isso ela tem que afirmar, até que ela consegue passar pela primeira fase. Silvio, existe um período, digamos que, como a gente está falando em luto saudável, né? Um período para essa negação que fosse, assim, seria saudável ou não? Cada um tem uma... Não, normalmente o luto, ele, vamos dizer assim, seria desejável que uma pessoa em um ano, né, ela tivesse passado por todas as fases e chegasse seria desejável. Mas um luto, muitas vezes, essas fases vão acontecer em 3 anos, em 7 anos, né? E quando a coisa não fica funcional, alguma dessas fases pode ser pulada. E a pessoa pode, assim, por exemplo, né? Ela ainda fica com a sensação que a pessoa, ela continua negando lá na frente. Entendi. Ela acha que a pessoa está viva. Inclusive, olha, é interessante, mas não sei, você já deve ter visto isso na internet. Tem ídolos que até hoje o pessoal fala que está vivo. Elvis Presley está vivo, Michael Jackson está vivo. Tem todas as teorias de conspiração possíveis. Então, as pessoas têm esse impulso de negar a morte, né? Então, os fãs, principalmente, né, que é um processo assim, vamos dizer, tem alguns tipos de fã que é um processo que não é muito natural, né? Um processo meio alterado da realidade, né? E então a pessoa ela nega a morte daquela pessoa. Então, uma fase dessas, das 5 que eu vou enumerar, que não é bem vivenciada, ela pode retornar lá na frente, né? E a pessoa pode, de repente, falar que a pessoa está viva e etc. Né? Qual que seria, então, a fase 2? Eu te falei de um ano, porque sabe o que acontece em um ano? Normalmente, todos os eventos cíclicos da nossa vida, a maioria deles, acontecem em um ano. Então, assim, o mês que eu ganhei o presente da pessoa, né? O mês que ela faz aniversário, o mês que eu conheci. Então, é difícil ter alguma coisa bianual. Normalmente é num ano que acontece. Então, o luto, quando ele é vivenciado, normalmente por um ano, ele causa esse reencontro com a sensação, que é no aniversário da pessoa, no Natal, na Páscoa, todas essas coisas que acontecem anualmente. Entendeu? Então, assim, passada a negação, essa confusão, que eu colocaria junto com a negação, / confusão, né? Porque o sistema é alterado e a pessoa está, assim, ainda tomando pé da situação. Quando ela afirma a perda de alguém mesmo, que ela fala, não, perdi, aí o segundo estágio é a raiva. Né? Como é que você percebe isso, Patrícia? Você percebe isso porque as pessoas ficam culpando todo mundo. Elas culpam, foi o médico que não atendeu, foi a ambulância que chegou atrasado, foi o remédio que não deu certo, foi a cuidadora que não cuidou, foi, assim, 500 coisas, né? Eu lembro de uma história que meu pai contava lá de Portugal, que eu gosto muito dessa história, porque ela explica bem essa fase. Seu Vilela dizia assim, que quando Deus estava distribuindo aos seres as suas funções na criação, então vinha lá um ser e dizia, você vai ser a alegria, o outro, você vai ser a felicidade, você vai ser a fortuna, o último da fila, Deus falou assim, você vai ser a morte. Aí aquele ser falou, mas Senhor, eu vou ser a morte? Não,
que vai acontecer? Ninguém vai gostar de mim, etc. Ele falou, olha, fique tranquilo, porque nunca irão colocar a culpa em você. Sempre vai ter sempre vai ter outro culpado. É o remédio, é o médico, é o país, é o Bolsonaro, é o político, será quem for. A culpa é de outro. E na verdade, é verdade, Patrícia, assim, não que a gente não deva apurar responsabilidades, né, que a gente não deva entender erros médicos, não estou falando isso. Eu acho que tudo tem um bom senso e tudo deve ser visto. Mas a gente percebe que tem uma coisa assim que está além do normal, né? A pessoa, às vezes, já tem muita idade, está muito mal, já, assim, está na hora da pessoa partir. A pessoa parte, a pessoa ainda culpa muita gente, ainda acha que não deram o momento, e etc. A pessoa não quer. O fato é que a pessoa, depois que ela passa pela negação, que ela vê que a pessoa está morta mesmo, ela entra com a raiva. Aí ela desconta, ela fica nervosa, ela quer encontrar o culpado, E às vezes, Patrícia, a raiva, ela pode ter duas direções fundamentais, né? Ela pode ir para fora, dependendo da personalidade da pessoa, e esse é até um caminho bom, porque aí eu xingo, eu grito, eu choro, eu falo, eu esbravejo, eu culpo, então, tudo bem. Mas a raiva pode ir para uma outra direção, que é ir para dentro. É pior, né? E quando a raiva vai para dentro, que eu fico quieto, eu não falo nada, eu não me expresso, né? Aí pode ser mais perigoso, porque, na verdade, ao invés de agredir os outros, né, o que também não é desejável, mas é humano, eu passo a me agredir. Então, normalmente, muitas pessoas consideram que um dos grandes componentes da depressão é a raiva auto-infringida. Não? Eu não consigo fazer nada para fora, então eu me afundo dentro. Eu fico na verdade, eu estou com raiva de mim, eu estou com raiva de Deus, eu estou com raiva da vida, eu estou com raiva de todo mundo, e eu me deprimo, eu entro num vale e me escondo em alguma caverna desse vale, fico lá escondido, não quero fazer mais nada. Né? Então, é uma possibilidade. Então, negação a primeira, né? Raiva a segunda. Agora, a terceira é colocada como barganha. Né? Barganha é quando, assim, vamos supor, eu perdi um emprego, ou eu perdi um grande amor, ou eu perdi um marido, ou uma paixão, e aí eu passo pela negação, no começo eu não aceito, depois eu fico com raiva, mas aí eu começo a apelar. Eu falo, não, volta, por favor, eu vou mudar, eu vou fazer diferente, ou então uma pessoa vai lá pedir o emprego de novo, a pessoa vai, ou seja, ela tenta entrar num processo de negociação, né? Ela quer negociar com a vida, negociar com a situação, etc. Então, às vezes é triste, né? Porque a pessoa quer oferecer, por exemplo, para Deus alguma coisa, se ela devolver aquela pessoa, se ela... Né? E às vezes, Patrícia, não tem como, a situação mudou de fato. Né? Então, essa barganha minha, quando eu tento... É como se eu quisesse reverter a situação. Como se eu quisesse negociar com a vida para que aquilo que eu perdi fosse restabelecido. E as pessoas tentam fazer isso de muitas maneiras, né? Então, muitas vezes, a pessoa ela quer compensar, por exemplo, alguma coisa que ela não viveu direito, né? Então, esse tipo de barganha pode ser um tipo de compensação. Aí eu posso ter um desequilíbrio também, né? Porque, por exemplo, às vezes a pessoa perde um filho e
e ela quer colocar um outro filho no lugar daquele filho que morreu, né? Então é como se ela quisesse negociar com a vida que aquela restituição fosse feita, né? Ao invés dela poder compreender de fato que aquela situação mudou, não é mais possível que aquilo seja retornado, né? Então a barganha, ela sucede à raiva. Agora, quando eu vejo de fato, né, que aquilo não vai retornar, que a situação não volta, acontece uma profunda tristeza ou depressão. E já é Aí o caso. a pessoa entra naquele momento que ela fica sem energia, né, desanimada, ou às vezes ela também quer morrer, ela não quer mais viver, né? Ela passa por todo esse processo de desistência da vida, desistência das coisas. Ou seja, já que aquela situação mudou, eu não quero mais a nova, eu não quero mais nada, eu não quero mais. Isto, né? Então, a depressão é quando eu me refugio no passado, em alguma coisa que não existe mais, né? E fico preso lá, eu não vivo mais o meu presente, não consigo mais encarar o presente. Então a depressão, a melancolia, essa profunda tristeza, essa falta de energia, essa falta de movimentação, essa falta de perspectiva, porque nós precisamos, evidentemente, nós não devemos nos deslocar para o futuro, mas em toda pessoa que tem um bom planejamento pessoal, ela olha o futuro, ela sonha, ela tem perspectivas, ela tem metas, ela quer alcançar coisas, né? Independente de que se elas vá as alcançar ou não, é importante tê-las, né? Porque você caminha em direção a elas. Só que as metas do futuro, elas só se realizam em um lugar do tempo, é no presente. Então eu preciso olhar para o futuro no que eu estou vivendo hoje, no que eu estou fazendo agora, né? O meu futuro tem que ter conexão, o meu presente, ele precisa ter conexão com o meu futuro. Certo. Ele precisa estar conectado com o meu futuro. Aí, assim, quando tudo termina bem, né, os especialistas falam que entraria, então, a quinta fase, que seria a fase de aceitação. Né? A pessoa percebe que a barganha, ela tentou negociar, por último ela tentou desistir da vida, e aí ela fica um tempo lá quieta, e ela percebe que nada vai mudar, que a pessoa não vai voltar, que a situação não vai voltar, e que a vida continua. Né? Então a aceitação é colocada como a última fase, mas eu sempre fiquei assim descontente com essa palavra, sabe? Uhum. Eu acho que ela ainda é um soterramento. Aceitar significa que você foi vencido. Uhum. Né? Aí eu coloquei a sexta por minha conta, que seria a compreensão. Boa. Que ela é diferente da aceitação. Compreender, eu acho que é mais do que aceitar. Com certeza. Né? Compreender me leva a um exercício onde eu consigo abarcar todas as consequências daquela situação e criar harmonia com ela. Eu não sou apenas vencido por aquilo, mas eu passo a ter uma atitude ativa em relação àquilo, né? Eu mergulho na compreensão daquele fato e, mais do que ser apenas vencido, eu compreendo que a vida, ela tem um propósito, ela faz um sentido, aquilo era necessário, aquilo tinha um lugar, tanto que aconteceu, tanto que foi real, né? E aí, seja qual for a situação, eu vou ter uma atitude proativa. E aí vem, na esteira da compreensão, o que eu acho que é a sétima fase, né? Que eu chamo de vivência em sabedoria.
né? Eu vou me tornar um sábio a respeito daquilo. Eu vou poder, além de ter aquilo para mim, eu vou poder consolar, eu vou poder explicar, eu vou poder instruir, eu vou poder testificar, testemunhar, eu vou poder levar ao outro uma compreensão da vida, onde aquilo tudo tem um encaixe, né? Por exemplo, tem uma parábola que eu gosto muito, eu não sei se é um fato, mas é contado como uma parábola de sabedoria, que é indiana, e que diz que uma pessoa foi procurar Buda porque tinha perdido alguém muito amado e a pessoa estava deprimida, estava desolada. E aí ela pergunta para o mestre, né? Mestre, tem solução para isso? Porque eu estou acabado, eu não consigo mais viver. E o mestre falou, tem solução muito, muito simples. Falou, sério, mestre? Sério, muito simples. Aí a pessoa ficou espantada com a resposta assim, tão fluida do Buda, né? Falou, mas mestre, o que é essa saída simples? Falou, é fácil. É só você tomar o chá da folha da árvore tal. Ele falou, mas essa árvore tem em toda a casa, aqui na Índia. Ele falou, é isso mesmo. Só que tem um detalhe, um pequeno detalhe. Você precisa tomar esse chá de uma casa onde essa árvore nasceu e ninguém tenha morrido. Eu falei, mas mestre, como é que eu faço? Eu falei, é simples, você bate nas casas e pergunta, já morreu alguém aqui? Aí você vai descobrir se ninguém morreu lá, você toma esse chá e vai sumir isso que você está sentindo. Aí a pessoa saiu toda animada, né? Foi na primeira casa, viu a árvore lá e perguntou, escuta, bateu lá, falou, fulano, olha, a pergunta, faleceu alguém aqui? A pessoa falou, puxa, você sabe que eu perdi o fulano, e aí começou a contar a história daquele que morreu, e ele ouviu, coisa e tal, falou, tá bom, obrigado, coisa e tal. Aí ele foi para outra casa. Escuta, bateu de novo, escuta, alguém morreu aqui, eu estou vendo essa árvore. Falou, puxa, meu pai, minha mãe. Bom, e ele passou dias e dias procurando. E ao final daquele percurso, ele olhou para dentro de si e viu que tinha algo mudado dentro dele. E ele voltou para o Buda e falou, mestre, eu não encontrei a casa, mas eu queria dizer para o senhor que sumiu a dor. E disse que o Buda deu a seguinte resposta, que eu acho que isso tudo é uma grande montagem, né? Porque essa resposta é bem atual, mas seja lá o que for, a história fica boa. A resposta que o Buda deu foi a seguinte, falou, olha, toda a alegria que é compartilhada, ela se multiplica. E toda a dor, quando ela é compartilhada, ela se divide, ela se dissolve. Né? Então, eu falo de vivência em sabedoria como a 7ª fase do luto, que é quando você consegue transmitir, quando você consegue ser o iluminado, ser o sábio, ser alguém que experimentou aquela vivência. Então, você perdeu um filho, você perdeu um pai, você perdeu uma mãe, você perdeu um casamento, você perdeu o teu dinheiro, você perdeu amigos, você perdeu... E aquilo não te fez diminuir como pessoa. Você cresceu, você passou pela negação, pela raiva, pela barganha, pela depressão, você aceitou, mas você foi além. Você compreendeu aquilo como um elemento amadurecedor da vida. E você hoje vive em sabedoria. Você tem uma vivência fruto dessa maturidade e você pode, então, consolar. Você se torna um consolador. Você se torna alguém que pode levar a paz. Você se torna alguém que pode ajudar as pessoas que estão, talvez, na primeira fase da negação, ou talvez na raiva, ou talvez na barganha. E você vai acompanhar essas fases da pessoa, não querendo que ela passe para outra fase, não criticando a fase em que ela está, mas acompanhando ela em todas essas fases, sabendo que é necessário que ela viva cada uma dessas fases dentro do contexto dela, da experiência dela, e quem sabe, né, se ela for bem encaminhada, ela chegue na 7ª fase,
em se tornar um sábio pelo sofrimento, porque o papel do sofrimento na vida humana, ele tem duas características. Ele pode ser destrutivo, né? Mas ele também pode ser construtivo de sabedoria. Todo sofrimento, ele pode ser destrutivo ou construtivo. O que vai definir o que ele vai fazer com você não é ele em si, é você. Exatamente. Eu falo bastante sobre isso, Silvio. Você vê isso também, né? Porque é uma filosofia que, inclusive, nós temos como seguido isso, porque o Evangelho Hebreu, ele fala sobre isso, né? E como a gente estuda e segue bastante, né? Eu costumo dizer para as pessoas isso, falo, olha, não é o que você está sofrendo que vai te formar, ou o que você está passando de bom também que vai te formar. É a forma com a qual você reage a isso, é como você usa tudo que está chegando na sua vida. Exatamente. E essa coisa do se aceitar, né? É interessante porque outro dia estávamos eu e Jojo falando sobre isso, que existe hoje, parece que uma certa forma de se olhar as coisas, falar assim, não aceita, não aceita, porque você ainda precisa ser diferente, não sei o quê. E às vezes eu falo assim para as pessoas, olha, se aceitar é necessário para entender a realidade. Tipo assim, olha, eu tenho que aceitar que eu sou gorda, mas eu estou há 11 anos magra. Me aceitar como eu sou, né, com todas as minhas dificuldades, os meus defeitos e os meus problemas, não significa me conformar, né? E daí quando você falou, né, dessa questão da compreensão, né, eu acho que também passa por isso. Né, você precisa focar diferente, não é? O aceitar não significa pronto, acabou, né? Não é isso, né? Porque não é uma conformação àquela situação. Você pode mudar essa situação, né? Aceitar, eu acho que é um tipo de derrota, né? Compreender é um tipo de vitória. É Vitória. quando você dá sentido àquilo que lhe aconteceu. Quando você cria uma narrativa ou uma metanarrativa, e aí foi bom você tocar na consciência hebraica, porque nós precisamos, Patrícia, de algo que nos dê propósito, sentido, direção, missão. Se nós não tivermos, se nós estivermos muito egocentrados, se nós não tivermos uma dimensão transpessoal, né? Ou seja, algo que se unifica com alguma coisa maior do que nós, né? É muito difícil nós darmos sentidos para esses momentos difíceis da nossa vida que tenham um tom de crescimento. Normalmente você vai ser destruído por aquilo que poderia te edificar, se você tivesse a atitude correta. A gente diz na consciência hebraica, as trevas não foram formadas para destruir o homem, elas foram formadas para o ser humano ser desafiado a superar a si mesmo, né? Então, depende de como você se posiciona diante delas. Claro que se você se associar com as trevas, você vai absorver tudo aquilo que é destrutivo dela. Mas se você compreendê-las e se opor a elas, se você superá-las, se você transcendê-las, então elas causarão em você um efeito maravilhoso, que é tornar você um ser humano muito melhor e maior, né? Então, todo luto pode ter esta função. Eu falei um pouco sobre essas dificuldades, né? A forma com a qual a gente enfrenta elas. Se você enfrenta elas de forma positiva, resistir a ela de uma forma que vai promover o seu crescimento, essa resistência é como se fosse a musculação da alma e do caráter. Isso faz você crescer, né? Então, eu gosto dessa analogia da musculação, sabe? Então, E assim, Patrícia, o que acontece muitas vezes é que a pessoa fica presa numa dessas fases, das 5, né? Ou ela não aceita, ou ela fica presa na depressão, ou ela fica presa na barganha, ou ela fica presa na raiva, ou ela fica presa na negação. Às vezes ela não consegue vivenciar aquele processo.
E aí o que que acontece? A vida da pessoa, ela não consegue caminhar, ela não consegue crescer mais. Tudo isso que nós falamos, a perda de um casamento, de um grande amor, de um sonho, de um trabalho, a perda de uma mudança de fase de vida, às vezes a mudança de uma cidade, às vezes tudo isso pode causar na pessoa uma descontinuidade destrutiva de vida, porque ela não consegue abandonar aquele sistema antigo que não existe mais, então ela se apega a um fantasma, ela vive uma coisa que é fantasmagórica, que não é mais real, e ela não consegue viver a realidade, lidar com ela, compreender o novo sistema que está se apresentando para ela e avançar com ele, continuar a vida, crescer na vida. Né? E isso normalmente porque, com certeza, ou fisicamente, ou emocionalmente, ou mentalmente, ou espiritualmente, está faltando substância, está faltando elementos, está faltando alguma coisa ali, né? Voltando para a área da nutrição, é como se tivesse a ausência de vitaminas, tivesse a ausência de determinadas substâncias e o corpo não consegue dar o resultado que ele precisa dar, porque falta aquele elemento ali. Faltando então, nutriente, né? Algum nutriente para poder falta nutriente, não. Isso, né? Exatamente. Então a pessoa precisaria parar, né? Entender, olha, por que eu não estou funcionando bem? O que está acontecendo? Fazer uma anamnese, né? Fazer um diagnóstico, fazer ter um profissional que ajude essa pessoa, alguém, não precisa ser um profissional, às vezes alguém que tenha sabedoria, que você conheça, um parente, alguém que você admire, alguém que possa te ajudar, né? A gente fala na ajuda clínica, com consultórios, com psicólogos, com profissionais, ok, né? Mas nós também precisamos lembrar das rodas que hoje não existem mais, né? Dos sábios, né? Que hoje não são mais valorizados. Exato, né? É uma pena que, principalmente as gerações mais novas, né? Não consigam mais valorizar o acúmulo de conhecimento que algumas pessoas têm. Mas, de qualquer maneira, também tem os profissionais aí que podem ajudar na área da psicologia, da mentoria, da psicoterapia, enfim, coaching. Tem vários tipos de profissionais que podem auxiliar alguém que travou a sua vida, sente que a sua vida patina, não avança, os projetos não se desenvolvem, não se renovam. Por que não se renovam? Porque a pessoa está conectada no passado, ela não está mais conectada no presente, né? Então, o luto, agora entrando na questão da perda de alguém, né? Então, o que mais acontece, Patrícia? Tem um trabalho que eu tenho feito, meditado a respeito já há muitos anos, que é a questão da inteligência emocional. A área das emoções, ela é uma das áreas mais caras e importantes da nossa vida. O afeto, ele é uma coisa fundamental para a vida humana. Né? Não sei se você sabe daquela experiência que foi feita do macaquinho, que tinha uma macaca colocada de arame e que soltava leite. E uma macaca que não tinha leite, mas era toda peludinha e tinha calor, né? Então, o que o macaquinho fazia? Ele tomava leite na macaca de arame e imediatamente ia para outra macaca. E ficava na mãe quentinha. Precisa de calor, né, Silvio? Nós precisamos de calor, nós precisamos de afeto. O afeto é uma das coisas importantes da vida. Então, a família, Patrícia, normalmente, né, ela é o maior centro de afeto da nossa vida e, infelizmente, ela também é o maior fruto de traumas complexos e de dificuldades, de transtornos, né? O maior centro de neurose, mas também é o maior centro de cuidado que a gente tem. Então, assim, precisa ter muita sabedoria para lidar com isso chamado família, entendeu? E aí a inteligência emocional, ela entra, né? Eu preciso compreender o papel que as pessoas ocupam na minha vida,
Preciso valorizar esse papel e preciso compreender qual é a maneira de eu lidar com aquela pessoa que eu consigo extrair o melhor conteúdo possível dela. Então, às vezes, tem pessoas que você pode ficar por 15 minutos, tomar um cafezinho com ela. Se passar de 15 e chegar em 20, já dá problema. Mas com 15 você consegue fazer uma coisa incrível. Você chega, dá risada, cumprimenta, beija, abraça, toma um café e vai embora. Porque se você ficar ali, vai dar problema. Então, assim, você sai fora. Você sai dali. Tem pessoas que é para você passar um almoço inteiro. Tem pessoas que você passa um dia inteiro. Tem pessoas que você passa um final de semana e tem gente que dá para você passar até as férias. Você precisa ter essa sabedoria. E você sabe, por exemplo, você tem que entender qual é o assunto daquela pessoa. Porque tem pessoas que são tão importantes na nossa vida, Patrícia, que elas não devem ser medidas pelo grau de satisfação que elas só nos causam, particularmente. Elas têm que ser vividas pelo grau de importância que elas têm. E nós precisamos criar uma situação onde aquilo seja bom com ela. E aí é que vem a inteligência emocional. Né? Eu vou vivenciar o que for suficiente com aquela pessoa. E eu vou ter ela na minha agenda. Né? Um pai, uma mãe, os tios, os irmãos, os meus parentes que me nutrem de afeto, que são importantes para mim, eu preciso agendá-los, eu preciso vê-los, eu preciso ter momentos em que eu encontro. Pode ser que seja, às vezes, uma vez por ano. Pode ser que seja a cada 6 meses. Pode ser que seja mensalmente. Pode ser que seja semanalmente. Eu não sei, né? Mas o que eu preciso é fazer com que este encontro seja bom. E se eu tiver que sofrer para isso, por um determinado período, eu já coloco isso na conta. Eu falo, olha, essa pessoa é importante para mim, eu vou estar com ela por um período tal, eu vou sofrer algumas coisas, porque eu sei que ela vai tocar nesse ponto, naquele, vai deixar para esse isso. Mas eu já vou com uma disposição de encarar isso, porque o afeto que essa pessoa emana para mim, o papel que ela tem na minha história, a honra que ela tem, a posição que ela ocupa, tudo isso me leva a honrá-la. Eu preciso ter esse papel dela. Então eu suporto isso, eu entendo o papel que ela tem, faço aquela vivência e me despeço. Né? Silvio, deixa eu ler umas coisas aqui que eu achei que tá bem legal os comentários. Ó, a Simone falando que hoje lembra mais do sogro os bons momentos, que esqueceu os ruins, que só transborda amor porque foi bom ter sido cuidadora do sogro, que ela se tornou um ser humano melhor. É verdade. Olha lá, ela positivou a dificuldade. Que só Deus e Deus e ele sabemos o que passamos juntos. A saúde mental, física e espiritual andam juntas. Ele falou, compreender a situação. Eu procurei saber sobre a doença e consegui cuidar do meu jeito. Mas o bom é eu saber que cuidei com sabedoria e amor. É exatamente isso. Esse é o ponto. Karina falando, por isso as histórias divididas com outras pessoas que passam por algo parecido que a gente estava falando, né? Do número 7 lá que você falou, que é vivenciar em sabedoria, né? Que a gente se torna uma âncora, né? Falou que também nos tornamos empáticos, né? Isso se chama empatia. A Simone falou que depois que ela começou a ler a Bíblia e meditar ajudou muito. Exato. Aí é o fundamento espiritual que nós precisamos fortalecer, né? E olha, ela falou que, olha, quando você tem uma irmã bipolar, ela faz isso, ela usa a inteligência emocional dela com bastante paciência, então, para conviver com ela um período que ela precisa, né? Isso é o que eu recomendo, Patrícia. A pessoa adquirir a inteligência e controlar a situação de uma maneira que aquilo seja razoável, entendeu? Pela importância que as pessoas têm. Isso que a Simone falou, a vivência em sabedoria, ela alcança isso, né? É quando eu passo a lembrar daquela pessoa pelo papel importante que ela teve na minha vida, os grandes e bons momentos. Então, quando o luto ele é saudável, ao final eu tenho boas recordações daquela pessoa com quem eu vivi, que fez parte do meu sistema, que compõe o que eu sou, e que de fato, Patrícia, as pessoas morrem externamente para nós,
mas elas continuam vivas dentro de nós, né? Elas só vão morrer de fato quando nós morrermos, né? Verdade. Foi o que eu falei quando eu fiz uma postagem sobre o papai, eu falei isso, né? O meu pai se foi, mas ficou tudo dele. Ficou o Exatamente. engenheiro maravilhoso, o gênio que ele era. Ficou o pai que ele foi, assim, tão generoso que não foi só meu, foi da Natália e do André também. Foi um irmão muito querido, enfim. Ficou tudo. Ficou tudo. Isso, exatamente. Então, isso nos possibilita uma nova forma de viver com aquela pessoa, né? Com ela agora dentro de nós. E o fato mais certo de todos, né, é que isso também nos ensina a valorizar a vida, porque sabemos que ela se finda, né? E também vai nos dando uma disposição e uma sabedoria para morrer também, né? Porque nós precisamos adquirir duas vivências à medida que amadurecemos, né? Se nós não morrermos jovens, nós já não morremos. Nós precisamos adquirir uma sabedoria de atravessar essa fase dos 50, 60, 70. Que Verdade. significa o quê, né? Significa você procurar ser o mais saudável possível, sem dúvida nenhuma, você ter um cuidado com a sua estética, com a sua beleza, com a sua limpeza, com a sua maneira de se apresentar, isso sempre é saudável, né? Mas entender que você não tem mais 30, né? Você não tem mais 40, que a vida ela tem uma ocupação para cada idade, para cada momento, que é pertinente àquela fase, né? E que deve ser vivenciado da forma mais jovial, e não significa você se tornar um velhaco, né? Se você se tornar um velho, né? Não é Você pode ter... infantilismo, né, Silvio? Não é uma questão, né? É diferente, Não, né? nem voltar para a adolescência e nem entrar no museu, né? Que acho que duas coisas que acontecem ou a pessoa vai para o museu e vira múmia, ou a pessoa quer voltar para ser jovenzinho. Então, duas coisas que não dá mais, fica ridículo, né? Não dá. Você pode cuidar da tua estética, você pode cuidar da tua saúde, você pode fazer exercício físico, você pode manter a tua mente ativa, você pode ler, você pode se manter jovial, com energia, com atividade, com projetos, com sonhos, ótimo. Isso você pode ter aos 60, 70, 80, 90, 100 anos, você pode estar com toda essa disposição. Mas, né, admitindo cada período, cada fase, com a sua realidade e se preparando para o óbvio, né? Então, quando muitas pessoas que nós amamos morrem, isso nos prepara para morrermos também. Que fica mais fácil morrer quando nós perdemos alguém querido. Verdade. Eu estava conversando esses dias até com uma pessoa, né, que me perguntou como é que eu estava e tal. Eu falei assim, olha, eu estou profundamente triste, mas estou muito em paz. Né? Muito em paz, porque a minha despedida com o papai foi simplesmente maravilhosa. Eu vivi tudo o que eu precisava viver. Deus foi misericordioso ao extremo comigo e me deu uma vivência, uma imersão de Marinho, assim, sabe? Foi delicioso ficar com ele, cuidar dele, estar com ele. Rimos juntos, brincamos juntos, fizemos várias coisas. Então, eu realmente estou muito em paz, né, com tudo que aconteceu. E aí essa pessoa virou para mim e falou assim, nossa, eu não quero nem pensar, não consigo nem pensar na morte do meu pai ou da minha mãe. Eu falei assim, pois devia. Pois você devia meditar sobre essa situação. Isso, é Meditar verdade. sobre a morte das pessoas que são importantes para você. Visualize essa situação, de verdade. Tem aquela letra do Renato Russo, né, que é lindo, que fala assim, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. E se você parar para pensar, não existe o amanhã, só existe o hoje, né? Então, aquela música, acho que é a Ana Vilela, a moça que escreveu, né? Abraça o seu filho, beija o seu pai enquanto estão aqui, mais ou menos assim a poesia dela, né? Porque a vida é trem-bala, parceiro, né? E é um trem prestes a partir. Né? Então, nós procuramos adquirir sabedoria, inteligência, né? Vivemos cada momento no nosso presente, entendemos que os sistemas mudam, que nós temos que nos preparar para a mudança, temos sabedoria e inteligência emocional para vivermos tudo o que pudermos viver de melhor com as pessoas, tentando evitar cada vez mais problemas artificiais, irreais, confusões desnecessárias. Né?
abandonar tudo isso, tratar de problemas que sejam autênticos, reais, né? Que sejam interessantes de serem tratados, aprendermos a sofrer o dano, às vezes perder alguma coisa sem reclamar tanto, né? A vida é assim, nós ganhamos em algum momento, perdemos em outro, e essa disposição de sabedoria, ela precisa existir dentro de nós, e nós também olharmos para a nossa própria morte, para o tempo que vai passar e que vai se extinguir, compreendermos que isso é um grande sistema. E aí, Patrícia, nós temos a visão transcendental, né? Que alguns não têm, alguns acham que é bobagem, que é uma projeção humana apenas, né? Mas nós compreendemos que há uma realidade espiritual. O homem só é espiritual, ele só é emocional, ele só é cognitivo, porque a realidade que o antecedeu, ela é emocional, ela é cognitiva, ela é transcendental. Nós não poderíamos, o menos poderia ter gerado o mais, né? Então, há essa grande vida infinita, e o nome talvez melhor seja vida mesmo, vida infinita. Mas dentro da vida existe a morte, Exato. Que é necessário ser vivenciada, curtida, compreendida, com sabedoria, para a gente alcançar uma vivência natural dela, né? Dos outros que partem das gerações que nos antecederam. Às vezes acontece um acidente que leva crianças e pessoas jovens, é lastimável, é uma perda muito difícil, eu entendo isso, né? Mas na sequência natural da vida, nós envelhecemos e morremos, ninguém fica por aqui. Se há uma esperança transcendental, se nós olhamos a vida com uma metanarrativa muito mais ampla, onde há um sentido, há uma direção, há uma missão, e nós estamos trabalhando eticamente, conformando o nosso interior, transformando o nosso interior, muito além de conformar da alma e do caráter. Exato. Aí nós falamos de ética, caráter, por que ter determinados tipos de comportamento, por que viver um estilo de vida ou não viver outro. Então existe uma relação transcendental para isso, né? Se eu vivo isso desta maneira, se eu me coloco na existência dessa forma, então eu vou viver e vou morrer com dignidade, né? Tem um outro filme que eu recomendo, muito legal, que chama Encontro Marcado, com o Brad Pitt e com o Anthony Hopkins. Nossa, aquele é a morte, né? Isso, é um filmaço também. A gente deixa a indicação aqui, Encontro Marcado. É só você digitar aí no Google, com Brad Pitt e Anthony Hopkins. E o Anthony Hopkins faz o papel de um empresário, de alguém muito ativo, dinâmico, mas alguém muito ético, muito que lida com a vida de uma maneira muito interessante. E a última cena do filme, ela me chama muita atenção. Por quê? Os dois estão numa escadaria, o Anthony Hopkins sabe que chegou a hora dele morrer, a morte está ali, né, personificada pelo Brad Pitt, né, e ele pergunta para o Brad Pitt, quando eles vão caminhar para o momento final da morte, ele pergunta assim, devo temer alguma coisa? E o Brad Pitt, como a morte, responde, né, um homem como você, não. Então, assim, que a gente possa ouvir isso da morte, né? Devo temer alguma coisa? Alguém como você não precisa temer. Amém. Amém. Célia, querida, vai ficar gravado, sim. Vai ficar gravado. Ela falou que a abordagem é muito boa. Eu queria te fazer... Tem tempinho ainda, Silvio? Você tem um tempinho? Eu estou à vontade, pode ficar à vontade. Eu queria te fazer mais uma pergunta, que eu acho que é uma questão que às vezes é bem recorrente, né? Que me parece que as pessoas têm formas diferentes de lidar, mesmo nessas fases dos lutos, todas essas fases do luto, né? Então, por exemplo, eu vejo pessoas que se afundam no trabalho, outras se afundam na cama, né? Outras, enfim, vão viajar, enfim. Isso é normal? Isso não é? Como que isso é funcional? Como que fica isso? Cada Então, pessoa Patrícia, tem essa forma de lidar mesmo ou não? Não. Na verdade, assim, olha, nós hoje falamos de 5 coisas que são muito interessantes para a gente tirar uma medida, ter um olhar, né? Que é assim, nós falamos sobre depressão, que é alguma coisa muito ruim do meu passado que não está bem elaborada e tratada.
nós falamos em ansiedade ligado a uma coisa do futuro que eu acabo me deslocando e vivendo, fico muito ansioso, não consigo lidar com qualquer evento que vai acontecer. Falamos sobre o estresse, que é um excesso de presente, né? Eu me sobrecarrego. Todas essas formas de atuação, elas são um sistema de fuga. É uma maneira de eu não conseguir lidar com a realidade, com o que é real. E tem mais duas questões, que é a compulsão e a obsessão. A compulsão, ela nos leva a um ato repetitivo, mecânico, impossível de separado, né? E a obsessão, ela me leva a uma minúcia tão grande de alguma coisa que eu fico preso a ela, né? Então, todos esses manifestos que acontecem no psiquismo humano, na parte psicoafetiva, é um sistema de fuga de alguma coisa que eu não estou sabendo lidar direito. Por quê? Porque todas essas funções, elas são evolutivas, ou seja, elas são uma descarga de elementos bioquímicos do nosso corpo que nos prepara para determinado tipo de função. Então, por exemplo, nenhum artista, ninguém consegue produzir alguma coisa muito profunda sem um pouco de melancolia. Eu preciso da melancolia para ter uma reflexão mais profunda. Então, ela é necessária. Nós ficamos de falar sobre essas questões, né? É verdade, é verdade. Podemos fazer uma live só sobre isso. Eu não consigo, por exemplo, realizar uma grande tarefa se eu não tiver um pouco de estresse. Eu preciso do estresse para funcionar. Eu também preciso de um pouco de ansiedade para planejar, senão eu não olho para frente, né? Eu também, se eu sou, por exemplo, um consultor, se eu às vezes sou um auditor, eu tenho que ter um nível de detalhamento, de busca de detalhes, que eu preciso de um pouco de obsessão. E se eu faço um trabalho muito mecânico, que tem que ser repetitivo, eu preciso de um pouco de compulsão. Só que, então, bioquimicamente, esses estados, eles são evolutivamente previstos. O problema é quando há uma fixação de comportamento. Ou seja, a compulsão se torna o centro da minha vida. A obsessão se torna o centro, ela começa a reger todo o meu comportamento, né? E às vezes, quando eu não consigo lidar com o luto, eu acabo elegendo um comportamento desses para fugir, né? Então eu me deprimo, eu me estresso, eu fico ansioso demais, fico compulsivo, fico obsessivo, né? Eu causo um transtorno dentro de mim para não lidar com aquela perda, com aquilo que aconteceu, porque eu não consigo elaborar aquilo dentro de mim, eu não tenho recursos dentro de mim, e eu então acabo encontrando um desses espaços para me defender. Às vezes é um sistema de defesa, Patrícia. Às vezes a compulsão é um sistema de defesa, né? Entendi. Beleza, gente, alguma dúvida? Deixa eu ver se ficou alguma pergunta aqui. Gente, alguém tem alguma dúvida? Ninguém nem pergunta nada. Olha. O Reginaldo falou que perdeu a sobrinha aos 18 anos, totalmente saudável. É uma triste. Então, é muito triste. A perda, assim, eu lembro do Carlos Drummond de Andrade, ele teve uma frase muito forte, ele praticamente perdeu a filha e poucos meses depois ele morreu, né? Ele desistiu de viver. E o Drummond disse o seguinte: não é natural. Os filhos é que têm que enterrar os pais, não os pais enterrar os filhos. E é verdade, né? Mas a vida também tem isso, né, Patrícia? A vida é um sistema onde nós não controlamos as coisas. Nós precisamos saber lidar com elas. Nós temos que ter sabedoria para enfrentá-las, para amadurecer com elas. E algumas delas são extremamente sofredoras, elas causam sofrimento dentro de nós, né? Sim. Aí a gente tem que usar aquela parábola da pérola dentro da ostra, né? Toda pérola dentro de uma ostra, que é algo belíssimo e perfeito, feito pela natureza, que usa para se embelezar princesas e reis, né? Mas toda pérola ela é fruto de um sofrimento muito grande, porque a ostra é invadida lá por um grão de areia, ela não consegue livrar-se daquilo, dá uma inflamação dentro dela, dói muito, e ela começa a envolver aquilo com uma camada de uma resina,
para se livrar daquilo e forma pérola, né? É verdade. Se essa história é de fato vero, né? Se ela é verdadeira, eu acho que sim, Igual a de é, é boa, uma, né? é uma bela figura para o sofrimento humano. A gente é algo que nos incomoda muito. Como você perde uma sobrinha, perde um filho, você perde alguém, você entra numa crise. O sistema muda muito rápido, né? Mas é possível lidar com isso, né? É possível lidar. Né? Agora, a minha vida muda para sempre? Muda. Né? Muda. Mas eu consigo lidar com isso com sabedoria? Posso alcançar um estado de sabedoria? Posso. Agora, para isso eu vou ter que rever a minha vida toda, o universo todo, o sentido da vida toda. Talvez até seja esse o objetivo daquela perda, quem sabe, né? Talvez Tudo assim, tem um sentido. a sabedoria maior mesmo esteja em aprender as coisas com a vida, né, Silvio? E não simplesmente sofrer sem um propósito, né? Porque o sofrimento que finda-se nele mesmo não teve proveito nenhum, assim como a alegria também que finda nela mesmo. Não teve Exato. proveito nenhum, né? A gente tem que fazer algo a mais com isso, né? Precisa transformar isso em algo que seja para o nosso crescimento, para a nossa evolução, né? Isso é possível, Patrícia. É possível, A gente compreende que isso é possível, né? possível. Agora, nós precisamos buscar recursos dentro de nós para fazer isso. Não é É, fácil nem simples, não tem nenhuma pílula para tomar. Remédio remedia isso, mas não resolve. não resolve. A gente fala muito sobre isso aqui, eu e o Jojo, né? Que a gente precisa encarar a realidade, né? Não existe milagre, não existe mágica, tanto para emagrecimento quanto para qualquer outra coisa na vida que precisa ser mudada, que precisa ser modificada, vai sofrer. Não adianta. Você vai ter que abrir Exato. mão. É uma escolha, né, Silvia? Você vai ter que abrir mão É de isso. alguma coisa. Então, um preço vai se pagar. Agora, você tem que escolher qual preço vai pagar. Vai ficar estagnado? Vai pagar um preço. Vai crescer? Vai pagar um preço. A vida é linda, é maravilhosa, mas ela não é fácil. Não é chifre de unicórnio rosa, né? Não é Não, arco-íris o tempo inteiro. Não é isso. não é isso. Então, assim, a resposta, né? É possível um luto saudável? Eu diria que sim. Se eu for saudável, é possível que eu viva um luto saudável. Mas se eu não estiver muito bem, aí eu posso ter dificuldades em lidar com o luto. E a recomendação que eu acho, né, que a gente pode deixar aqui para as pessoas é buscar mesmo um estilo de vida saudável, gente. Estilo de vida saudável tá dentro dele tudo que você faz, absolutamente tudo. Não é só alimentação. Alimentação não é estilo de vida. Alimentação faz parte do seu estilo de vida. Não é só fazer exercício físico. Exercício físico faz parte do seu estilo de vida. Não é só leitura, não é só estudo, não é só espiritualidade, não. Isso faz parte do estilo de vida saudável. Patrícia, eu tenho falado para as pessoas que eu atendo o seguinte, dizendo assim, olha, a vida tem várias maratonas ou vários levantamentos de peso que vão acontecer num determinado momento. Se você não estiver correndo, se você não tiver, na hora que tiver que levantar o peso, você não vai ter forças, entendeu? Então eu vejo muita gente desesperada porque aconteceu alguma coisa, mas pergunta o que ela andou fazendo na vida dela nos últimos anos, né? A pessoa não fez nada, ela empurrou a vida com a barriga, não buscou qualidade de vida, não se sensibilizou emocionalmente, não buscou inteligência emocional, não se aprofundou no sentido e significado da vida, não desenvolveu o corpo, não desenvolveu as emoções, não desenvolveu a mente, não desenvolveu o espírito, não desenvolveu a sua espiritualidade, não desenvolveu uma sabedoria sobre a existência humana, uma metanarrativa, uma compreensão, uma direção, um sentido, uma missão. Aí chega um evento da vida, a pessoa não está preparada mesmo. Não vai estar Ela mesmo. vai Né? afundar. E não adianta se lamentar e dizer que a vida é injusta. Não foi bem assim. Né? Já estando preparado, correr uma maratona e levantar 80 quilos não é fácil. Vai ser difícil para todo mundo, mas se você está com o músculo em ordem, com as pernas em ordem e com o pulmão em ordem, você vai correr. Você vai chegar cansado, você vai chegar com o músculo doendo, mas você consegue. Agora, se você não tiver nada, você vai ter um problema sério.
Não vai. Eu acredito também que nunca é tarde para fazer esse desenvolvimento, né, Silvio? Excelente. Sempre é tempo. Essa é a grande notícia, né, Patrícia? Sim, Alimentação, peso, formato do corpo, etc. tudo, Olha, né? eu dou meu testemunho aqui, o trabalho que eu fiz com você, alimentar e de exercícios. Hoje eu tenho um corpo com 57 melhor do que eu tinha com 46, com 40. Meu corpo está melhor agora do que antes. Então, assim, é possível até um rejuvenescimento? É possível, né? Como é possível o envelhecimento além do biológico? Também é possível. Você tem Sim, uma idade cronológica de 50 e está com idade biofísica de 67, 70, ou sim. de 40, né? Mas tudo isso tem um trabalho que tem que ser feito. Tudo tem um preço para ser pago, né, Silvio? Tudo, Exatamente. tudo. E assim, Só tem uma coisa que é de graça, que é o amor de Deus, que é gratuito. Mas mesmo assim ele tem que ser aceito, né? então, Porque também tem uma condição. Se ele não é aceito, aí ele também não funciona. ninguém consegue enfiar a goela abaixo, né? Obrigatório. Não pode, não é assim. Então não tem jeito. Gente, olha, eu preciso, já temos 1h30 de live, Silvio. 1 hora e meia. Muito obrigada, foi maravilhoso. Foi Maravilhoso poder ótimo, compartilhar. Patrícia. Eu te agradeço a oportunidade. Salve Você poder isso, dar... pelo amor de Deus, senão vão me bater, tá? Não, eu vou gravar aqui, ó. Agora eu acho que eu vou saber como fazer. Quando termina, né, ele dá a opção de gravar, né? Pelo amor de Deus, Silvio, salve isso aí para Legal. nós, tá bom? E eu quero combinar com você da gente falar sobre aquelas outras questões que eu acho muito importante. Eu acho que vai evitar sofrimento desnecessário. Vamos fazer. Gente, ó, Vamos fazer gratidão sim. pela live. Simone, muito obrigada a vocês pela presença e pela paciência de estar aguentando meu Instagram nessa piração toda. Nós agradecemos todo mundo que pôde ficar por aqui. Quem vai ver o vídeo depois também, nós somos gratos pela atenção, né, por todas as pessoas. Muito obrigado pela oportunidade. E compartilha, gente, com alguém que vocês acham que pode ajudar, porque nesse momento de pandemia, né, especialmente nesse momento, a gente está vivendo muitos lutos, É verdade. Muitas né? perdas. Então tá O bom. nosso pesar e os nossos sentimentos profundos a todos aqueles que perderam pessoas, vidas, né? E não é simples nem fácil, a gente não trouxe nenhuma solução mágica, mas é possível, nós damos esperança em Deus e na vida e nos próprios recursos da pessoa, a ela conseguir superar essa fase tão difícil e alcançar a sabedoria, uma vivência em sabedoria, que é a última fase que a gente profetiza aí na vida das pessoas. Exatamente. O que a gente puder ajudar, a gente faz, né, Silvio? Exatamente. Pessoal, tô vendo aqui a Célia falando, gente falando aqui, te amo. Gente, ó, muito obrigado. Silvio, meu irmão, meu querido, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Patrícia. Um grande beijo para você e para todos. Beijo, até mais. Tchau. Tchau.